Então vamos fazer a prova de arquivista da Fundação Genésio de Miranda Lins, do concurso público edital número 2 de 2019, língua portuguesa. Arquivista, né? Leia o poema abaixo e responda as questões de 1 a 3. Recorda ainda, e ainda mais me importa aqueles dias de luz tão mansa que me deixavam sempre de lembrança algum brinquedo novo à minha porta. Mas veio o vento de desesperança, soprando cinzas pela noite morta. Eu me pendurei na galharia, galharia torta, todos os meus brinquedos de criança. Entrada afronta, após segue, mas aí, embora da idade e o senso que aparente, não vos iluda, o velho que vem, não vós iluda o velho que vem, que aqui vai. Eu quero meus brinquedos novamente. Eu sou pobre menina. Acreditar que envelheceu um dia de repente. Quitanda, Mário Quitanda, Poesias de Porto Alegre, Globo, 1962. Analise as afirmativas abaixo. O poema traz uma mensagem nostálgica. O poema nega toda uma existência. No 12º verso do poema, na 12 linha, o poeta afirma que o seu desejo é de voltar aos tempos de menino. Sei lá, vamos lá. Recorda 2, aquele 3, que 4, algum 5, mais 6, soprando 7, e eu 8, todos 9, estrada 10, embora 11, não vos iluda, não, né? Não vos iluda o velho que aqui vai. No 7º verso, na linha 7, mostra a tranquilidade com que o poeta passou a sua infância. Vai pro inferno. O poeta mostra-se um velho com alma de menino. Será? Pode ser assinar a alternativa que indica todas as alternativas. Assinar a alternativa que indica todas as alternativas. São corretas apenas o 3 e o 5. É o quê? Já está com a resposta pronta. Identifique abaixo as alternativas verdadeira e falsa. No texto não há uma interjeição. O que é uma interjeição? Denota um sentimento de pesar. O receptor leitor do poema é tratado na segunda pessoa do plural. Pode ser. A palavra sombreada do último verso torna a expressão velho menino. O 4º verso, na linha 4, constitui-se sinteticamente o objeto direto de uma adjunta adverbial. A expressão dia, entre vírgulas, tem função explicativa. Pois, um oposto. Assinala a alternativa que apresenta uma sequência correta acima. Falso. Assinala a alternativa correta considerando a coesão textual. Há duas vezes o uso do elemento conecta mais e ambos os usos que ela traz a ideia da conclusão. No 5º verso, na linha 5, indica uma contradição na relação no 4º verso, na linha 4. No 10º verso, na linha 10, denota uma ideia de tempo acrescida ao que ele via sendo dito. O 1º verso é uma linha de período composto
e a segunda oração une-se à primeira com uma relação alternância. O sétimo verso relaciona-se com o verso imediatamente do anterior e acrescenta uma ideia de explicação. Ei, Charlie Brown, deixa eu andar no seu triciclo? Ah, não sei não. Se não deixar, eu arranco a sua cabeça. Quem resiste ao apelo de uma mulher? Assinala a alternativa correta. A expressão de Charlie Brown é o posto. A palavra quem no último quadrinho é um pronome relativo e uma pergunta indireta. No segundo quadrinho, a palavra não tem uma classificação morfológica diferente que suas funções sintáticas também são opostas em duas vezes que aparece. A palavra último quadrinho revela-se numa relação inexplicável espantada de Charlie Brown por seu desapontamento com a atitude da menina. No terceiro quadrinho, a fala da menina indica uma condição estabelecida antes da oração principal. Taca, bexiga. Se não deixar, eu arranco a sua cabeça, meu irmão. Assinala a alternativa em que o elemento coesivo estabelece necessariamente a coesão entre as orações. Seja o que quiser de mim, contanto que seja o meu amor. As casas foram pintadas de azul, mas os predeiros estão almoçando. A água da piscina parece limpa, entretanto foi tratada com cloro. A vista que tenho da casa é agradável. Por outro lado, o campo é verdejante. É falsa a notícia que o cigarro é prejudicial à saúde. Haja vista meu avô ter morrido de câncer por fumar muito. Assinala a alternativa que o elemento coesivo estabelece necessariamente a coesão entre as orações. Considerando o uso de verbos, complete as lacunas das frases. Não havíamos encontrado, não havíamos de entregar. Era muito pequeno e só de olhar para cima perdia o fôlego. Eu disse ao homem, mas ele riu e respondeu que eu não estava com medo nenhum. Eu estava imitando os outros. E antes que eu falasse qualquer coisa, ele pegou um balde cheio de pedrinhas e jogou para mim. É só de olhar para cima que perdi o fôlego da expressão sombreada e tem uma função sintática, e outros em si estava imitando os outros. Leia o poema, a quadrilha, né? Carlos Drummond de Andrade. João estava com a Teresa e amava Raimundo e amava Maria. Maria amava Joaquim, que amava Lili. Não estava ninguém. João foi para os Estados Unidos e Teresa foi para o convento. Raimundo morreu do desastre e Maria ficou para a tia. Joaquim suicidou-se com causa de Pinto Flores, que não havia tido entrado na história. Análise afirmativa abaixo. No verso que não amava ninguém, era uma análise morfológica dos termos de pronome advérbio, adjetivo. A palavra sombreada do verso é o objetivo direto da primeira oração do sujeito da segunda. Neste último caso, para efeitos de coesão textual, foi substituído porque Raimundo morreu num desastre, destruída a frasal da ordem direta e apresenta sujeito predicado, o predicado que formasse com o verbo de adjunto adverbial, e o título do poema corretamente foi aleatório, já que encontramos a justificativa ao longo do poema. A expressão para o convênio e desastre da história possui as palavras sublinhadas da mesma classificação morfológica que desempenha a mesma função sintática. Assinale a alternativa que apresenta as afirmações verdadeiras. Corretas são apenas 4 e 1. São corretas apenas as afirmativas. São corretas apenas as afirmativas. São corretas apenas as afirmativas. Ela se formou no mesmo mês em que passou no vestibular. Só tenho medo da minha esperança que não se ama minha terra e das palmeiras onde canta o sabiá.
Criaturas que se viram durante os anos eram bichos. Meu coração tropical está coberto de neve, mas ferve meu coração gelado. Análise. Todas as frases do período da composição da coordenação do segundo oração esclarece o sentido da oração principal. Todas as frases têm o mesmo elemento coesivo e relativo, apenas que exerce uma função sintática do sujeito que se torna do termo das criaturas. O termo sublinhado V, adjunta adverbial, a vírgula usada do lir, optativa para alterar a semântica do período composto. Assinala a alternativa que indica todas as afirmações. São corretas apenas a 1 e 2. São corretas apenas afirmativas. São corretas apenas afirmativas. Corretas. Aí, vai. Mamãe, o que você quer de presente de aniversário? Eu queria uma menina bem comportada. Vou ganhar uma irmãzinha. Na última fala, a menina, a autora quis trazer uma carga humorística da piada. Pela fala da mãe, interfere-se que a menina era circunspecta e por isso a mãe quis dar um recadinho para continuar assim. Pela resposta da filha, refere-se que ela não pretende mudar o seu comportamento. O termo da mãe exerce a função sintática do vocativo. Se a mãe, em sua resposta, tivesse usado o pretérito mais que perfeito da resposta, mais assertividade. Assinar a alternativa que indica as afirmativas são corretas. Uma triatleta vai a uma loja para comprar um kit formado de 2 óculos de natação e uma bicicleta com pares de tênis. A loja oferece 6 opções de óculos de natação, 8 opções de bicicleta e 8 opções de pares de tênis. Quantas maneiras diferentes da triatleta pode ter em seu kit? Raciocínio lógico já isso aqui. Fidelidade, isso aqui já é específico. Bora lá. Sobre a Lei 5.433, de 8 de maio de 1968, que regula a microfilmagem nos documentos oficiais e nele assinado, a alternativa correta. Os documentos de valor histórico não deverão ser eliminados, podendo ser arquivados em locais diversos em repartições de título do mesmo. 17. Para Rondinelli, as informações necessárias para dar o significado dos dados armazenados em um sistema de computador. A alternativa correta completamente a lacuna é o metadados. Refere-se à credibilidade do documento arquivístico quanto à sua afirmação do fato. Existem documentos arquivísticos que podem sustentar o fato pelo qual se refere e estabelecer um exame de completeza da forma que o documento e o grau de controle do exercício pelo processo de sua produção. Esse texto refere-se à fidedignidade, É capacidade de provar os documentos arquivísticos e que se diz no texto que refere-se ao conceito. Autenticidade. O Código de Classificação de Documentos para a Administração Pública das Atividades MEI possui uma classe comuns a todos os seus órgãos. Uma que se refere-se à administração geral, outra para correspondente de assuntos diversos, são respectivamente. Relacione as colunas de acordo com os conceitos de cada princípio arquivístico: proveniência, organicidade, indivisibilidade, unicidade, reversibilidade, cumulatividade. Os princípios arquivísticos constituem um marco principal que, diferente da arquivologia e outras ciências documentárias, o princípio básico da arquivologia mantém o chamado respeito de fundos
e o segundo pelo qual produz a identidade coletiva e pessoal da família, que deve ser misturada aos outros da entidade produtora, a proveniência. De acordo com a Resolução 40, de 9 de dezembro de 2014, o restrito de documentos a serem eliminados deverá ser efetuado pelo meio da elaboração, após a aprovação da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, o CPAD, e pelas autoridades e órgãos de entidades a quem compete aprovar e deverá submeter à instituição arquivística pública, na sua específica esfera de competência, autorização e eliminação. A análise da alternativa completa corretamente da lacuna do texto, a listagem e eliminação de documentos do edital e da eliminação de documentos. De acordo com o exposto no Dicionário de Terminologia Arquivística do Arquivo, a gestão de documentos também pode ser chamada de administração de documentos. As análises afirmativas abaixo da relação de gestão é um conjunto de procedimentos e orações e técnicas referente à produção e determinação do uso do arquivamento da fase corrente intermediária, visando sua eliminação, recolhimento para a guarda permanente, direção, supervisão, coordenação, organização e controle das atividades do arquivo. Uma fase referente à avaliação, destinação de documentos, que desenvolve medidas de análise e avaliação dos documentos acumulados em arquivos estabelecidos em prazo de guarda determinadas, as quais são arquivamentos permanentes, nas quais são eliminadas. Nas fases de produção de documentos e arquivos, que devem apresentar estudos sobre adequação dos melhores aproveitamentos dos recursos retrográficos, as análises alternativas que indicam as medidas corretas. O segundo documento de classificação de temporalidade e destinação de documentos e arquivos relativos à atividade meio da administração pública, elaborados pela CONAC em 2001, classifica e deve ser realizado aos servidores do treinamento de acordo com as seguintes operações: estudo de codificações, leitura de arquivamento. De acordo com o EARC Brasil 2011, a partir da década de 50, o conceito de gestão de documentos foi estabelecido nos Estados Unidos com o objetivo de adequar o meio de equipamentos, temperaturas relativas do ar, reunir e conservar, arranjar e descrever e facilitar.